Olá, boa noite! Tá começando mais um painel regional aqui na Rede Família de Televisão. E hoje a nossa convidada é Natália Públio. Ela que é cofundadora da Mescla Diversidade e publicitária de formação. São 20 anos aí de experiência em comunicação, marketing corporativo e relações públicas. Trabalhou por 9 anos em uma multinacional de tecnologia. Em 2019, fundou junto com sua sócia a Mescla Diversidade. Natália também participa do Comitê de Diversidade e Inclusão da Associação de Profissionais de Propaganda de Campinas, a APP. Bom, primeiramente, muito obrigada pela presença, viu, Natália? Eu que agradeço, é um prazer, é uma alegria muito grande estar aqui. Obrigada, Juliana. Bom, a gente vai falar de vários assuntos, né, envolvendo esse tema tão necessário a gente fazer esse debate, mas antes eu queria ouvir um pouquinho da sua carreira. Você trabalhava numa empresa, saiu de lá, acreditou no seu sonho, né, junto com sua sócia. Conta um pouco pra gente. Bom, como você me apresentou, eu sou publicitária, né, me formei em 2006 e fiz uma carreira bem linear, bem aquela carreira tradicional, estagiária, analista júnior, né, analista sênior, e trabalhei por algumas empresas até chegar na gerência de marketing de uma multinacional. E sempre trabalhei com comunicação, com marketing. Eu, diferente de outros publicitários, não fui para o mercado de agências. Eu sempre trabalhei na empresa contratante, né, que a gente fala empresa cliente. Então, sempre trabalhei como quem contrata as agências. E tem alguns aspectos da minha carreira que são interessantes, que eu sempre me vi muito ligada a artes, muito ligada à comunicação, mas eu sempre tinha assim, poxa, a agência não é minha cara. Então eu ia para o planejamento, eu ia para as estratégias dentro das empresas. Só que aí eu engravidei, tive dois filhos, né? Sou casada com o Marcos, temos 2 crianças e esse aspecto também foi importante para a minha vida. Acho que ao longo do nosso papo as pessoas vão poder entender mais sobre isso. E aí, em 2019, eu deixei essa empresa, né? Depois de quase 9 anos lá, foram 8 anos e um pouquinho. E aí, ao sair, eu já conheci a Heloísa dessa mesma empresa e nós entendemos que a gente tinha uma bagagem significativa para contribuir com as empresas, para a gente apoiá-las a ser um ambiente de trabalho bom para todas as pessoas. A gente fala que a gente não quer que ninguém fique para trás. Então, o nosso trabalho é esse, é trabalhar por mais inclusão e mais diversidade dentro das empresas. E de onde que partiu, né, esse sonho de vocês? De onde que nasceu essa visão dessa necessidade que nós temos hoje? Foi de algo que vocês passaram ou presenciaram? Sim, também, obviamente. A gente fala que temos vários assuntos que nos atravessam, né, sobre questões de diversidade e inclusão. A maternidade é um deles. Né? Eu costumo dizer que a maternidade ela joga na nossa cara muito na vida, mas também muita da desigualdade que existe no mercado. A gente estava falando um pouco nos bastidores aqui de acessibilidade, né? Eu quero acreditar que alguns homens vão me ouvir aqui e vão saber que eles querem ser pais presentes, mas não conseguem trocar a fralda do filho num restaurante, porque o fraldário só fica dentro dos banheiros de mulheres. Esse é um exemplo que parece pequeno, mas demonstra como a nossa sociedade ainda vê a diferença de papéis entre homens e mulheres e a não acessibilidade, por exemplo, para um pai que quer poder cuidar, né, de fazer a troca da fralda do filho. Estava me perguntando então como esse tema nos pegou, né? Minha sócia, por exemplo, é uma mulher que decidiu não ter filhos. E ela também sofre preconceito por isso. É uma opção, né, que as pessoas não respeitam. Então tem várias questões na nossa vida e obviamente ser mulher em um mundo de tecnologia, onde ele é formado majoritariamente por homens, né, também foi pegando a gente falando assim, eita, tem coisas aí que a gente precisa transformar. E aí, obviamente, quando a gente saiu dessa empresa, né, a gente tem muita gratidão por toda a carreira que nós tivemos, mas tudo que nós passamos na nossa vida profissional foi fazendo com que ser o que somos hoje. E a gente entendeu que a gente tinha bastante conhecimento para compartilhar. E aí, por vários aspectos, desde a nossa formação mais técnica, de tudo que a gente tem estudado, mas também de vida. E a vida eu acho que conta mais ainda das experiências mesmo. É uma grande lição, né? A vida nos ensina realmente muitas coisas, né? Essa questão da mulher, de fato, pega todas, né? Se você
decide ser mãe, você sofre porque você vai ficar ali um período, talvez, com uma produtividade um pouco menor, pelas limitações que a gravidez acaba gerando, o finalzinho de gravidez, o parto, enfim, o nascimento da criança. Se você decide não ser mãe, você também é cobrada por isso, né? Afinal de contas, o que essa mulher tem? Que ela não é casada e não tem filhos, ela tem algum problema? Ah, infeliz, mal amada. A sociedade sempre vem com essa cobrança, egoísta, né? Que não quer ali ter filho, mas realmente é um assunto que a gente vem debatendo e isso acaba trazendo uma luzinha aí no fim do túnel, né? Mas quando a gente fala em diversidade, né? Vai muito além de gênero, né? Homem e mulher. Perfeito. São várias questões que precisam ser tratadas e olhadas com muito carinho, para que todos, sem exceção, possamos, né, ter aí as mesmas condições, né, as mesmas oportunidades, né? E eu queria que você falasse um pouquinho do propósito do comitê da APP. Ótimo ponto. Bom, a APP me convidou a fazer parte, né, desse comitê que promove mais inclusão e diversidade, né? São pessoas engajadas por esse tema, né? Cada uma delas atravessadas por uma questão. E eu agradeço o convite, eu fiquei muito feliz e lisonjeada pelo convite de estar ali com aquelas pessoas que eu tenho aprendido a cada encontro que a gente tem. E quando a APP ela idealiza um comitê como esse, tem algumas questões muito importantes que acho legal a gente explicar aqui para o público. Primeiro, a palavra que você trouxe que é diversidade. O que é diversidade? Diversidade nada mais é do que a pluralidade de características humanas. É aquilo que já existe, né? A gente brinca, a gente não inventou diversidade. É a gente falar de homem e mulher, a gente falar sobre idade, é sobre falar sobre religião, as diferenças de crenças que nós temos, sobre regionalismo, pessoas refugiadas, pessoas com deficiência ou sem deficiência, falar sobre orientação sexual, identidade de gênero. A gente fala de muitos aspectos que nos tornam únicos. Né, nos tornam totalmente diferentes. Eu, Natália, sou totalmente diferente de você. Isso é bom. A gente gosta de dizer isso é muito bom. Né? Esse papo de todo mundo é igual, depende do que você está falando. Nós somos iguais perante a lei, por exemplo. Somos iguais em questões ligadas à justiça. Né? Nós temos que cumprir, da mesma maneira, questões que estão ligadas à Constituição. Somos vistos como iguais perante a Constituição. Porém, temos alguns aspectos que nos mostram que somos totalmente diferentes. E essa diferença a gente trata quando a gente fala da palavra equidade e inclusão. Inclusão é fazer com que todas essas diferenças coexistam e as pessoas se sintam confortáveis ali. Esse sentimento de pertencimento. E a APP sabe disso e valoriza isso porque ela quer que dentro de suas agências, né, aquelas agências que a constroem, as pessoas se sintam pertencentes. Porque uma pessoa que se sente bem onde ela trabalha, ela é mais produtiva. Ela é mais feliz, ela vai evitar querer sair dali por uma proposta de um salário um pouquinho maior, porque ela sabe que ali é legal estar. Ela pode ser ela mesma, isso é muito importante. E tem um outro princípio que quando a gente fala de diversidade que anda junto, né? Diversidade, expliquei agora inclusão, é a equidade, que é a gente tratar quem é diferente de forma diferente, até que essas diferenças elas vão se diminuindo. Então, isso é muito importante para a gente entender quando a gente está falando de um mercado que quer promover mais diversidade, essas três palavrinhas elas andam juntas. E a APP pensa dessa forma porque eu entendo que existe algo muito estratégico quando a gente fala do mercado publicitário e das agências. Você pode, dentro desse trabalho da APP, pensar nas agências, sendo cada uma, né, independente do seu tamanho, cada vez mais plural, cada vez mais diversa e inclusiva, mas o poder que essas agências têm de interferir no modo como o cliente, e às vezes são centenas de clientes, também veem esse tema e comecem a valorizá-lo. Então tem algo muito importante aí, muito potente. Funciona como um multiplicador, né, de ideias que realmente são necessárias hoje em dia. Eu vi uma vez um meme que me deixou assim muito ligada nessa questão da equidade, né? Porque quando a gente fala igualdade, tem que tomar muito cuidado, porque tinha lá, né, as crianças, cada uma de um tamanho, uma maior, a outra menor, e uma cerca, um muro, né? E aí deram um caixote do mesmo tamanho para todas elas. A situação continuou a mesma. Algumas conseguiam enxergar e outras não. Exato. Umas enxergavam mais ainda porque eram maiores e as menorzinhas, mesmo com o caixote igual a do colega, não conseguiam enxergar além da cerca. E a equidade realmente vem nesse sentido. Dar o que é necessário para que todos possam ficar
na mesma linha, né? Exato. Que todos possam ter ali as mesmas condições de trabalho. E quando a gente fala em tratar diferente, não é com a diferença da maneira pejorativa, né? Que muitas vezes a gente vê acontecendo. Sim. É atender às necessidades. Você não pode exigir de 2 funcionários que têm limitações diferentes a mesma situação. Para um, você vai ter que fornecer uma condição para que ele chegue até o trabalho. Vai fornecer o caixotinho um pouco mais alto. O caixotinho um pouco mais alto, para que possam ficar ali realmente na mesma linha, né? Isso. E isso eu acho que falta um pouco ainda a gente perceber com um pouquinho mais de cuidado, né? Exato. Juliana, tem algumas questões que a nossa sociedade, não só aqui no Brasil, mas como sociedade, como humanidade, naturalizou. Né? E aí agora fazendo contexto aqui do Brasil, né? Você frequentar alguns ambientes e você não perceber essa desigualdade. Nós naturalizamos isso, nós temos desde pequenos, desde crianças, vamos convivendo dessa forma e a gente não percebe e aí a gente não problematiza, sabe? Não se questiona. Vou convidar aqui os nossos, a nossa audiência a fazer o teste do pescoço. Eu e a minha sócia na empresa, a gente costuma falar bastante sobre isso, que é você começar a frequentar alguns ambientes e olhar em volta de ti. Quem é que está aqui nesse restaurante? Será que eu tenho pessoas com deficiência podendo entrar nesse lugar? Será que eu tenho pessoas de diferentes tons de pele frequentando? Mas não para servir apenas, mas também para poder comer. Né? Porque isso também é uma questão que acontece dentro das empresas. As empresas às vezes nos procuram e falam, não, mas aqui a gente tem uma diversidade interessante na questão racial. Temos pessoas negras. Aí a gente fala, legal, bacana, me fala. Onde elas estão? Onde elas estão, né? E muitas das vezes elas não estão na liderança. E aí a gente poderia cavar mais esse assunto, que é um assunto muito denso, né? Poderia falar sobre questões ligadas à educação e tudo mais, mas muitas das vezes essa questão não é ligada à baixa qualidade educacional das pessoas, e sim outros fatores que as impedem de ascender em suas carreiras. E o racismo está aí, evidente, né? E trazendo isso à tona, a mídia principalmente trazendo isso de forma bem intensa nos últimos tempos, né? E a gente que trabalha por esse tema entende que é necessário falar. E no mundo empresarial, no mundo dos negócios, é esse questionamento constante que a gente precisa fazer. Por que eu não consigo ver 50% de pessoas negras nesse lugar que eu estou? Se a população negra no Brasil é de 56%. Né? Então a gente precisa começar a fazer esse tipo de questionamento e parar de naturalizar sempre ver as mesmas pessoas, homens em posições de liderança, né? Tem até um meme que fale, né? Pense numa pessoa que senta numa cadeira de CEO. Geralmente você vai pensar em um homem, você não vai pensar numa mulher. E a gente precisa mudar essa realidade. São questões que parecem tão comuns, né? Tão naturalizada, né? Como a Natália bem colocou aqui pra gente, mas que nos faça pensar um pouquinho realmente. A questão racial é algo que nos dói como ser humano, né? Como pessoa. É inadmissível você achar que alguém pode desrespeitar outra pessoa, agredir, matar, como a gente já viu em muitos casos, sim, por conta da cor da pele. Como se isso fosse algo que nos diferenciasse, né? E tantas outras questões também, né? Por falta mesmo da gente poder olhar para o outro, né? E entender um pouco mais as necessidades. E se existe uma dívida em questão de oportunidade, vamos equivaler, né? Vamos fazer ali a lei dos caixotinhos, né? Para que todos possamos, então, ter as mesmas condições. Que a largada para todo mundo seja no mesmo ponto. Exato. Porque daí a corrida fica justa. Não é? Porque tem gente correndo descalço. Pois é. Começando lá atrás. E começando lá atrás, exatamente. A gente precisa realmente pensar um pouco nesse sentido para a gente ver que ainda assim, já andamos muito, mas falta muitas coisas ainda, muitas questões para que a gente possa dizer que sim, né, o Brasil é um país que respeita as diversidades e que estamos aí equivalentes em todas as situações. Te perguntei há pouco se você tinha filhos, você me disse que não. Já nos coloca numa situação de muita diferença. Eu tenho 2 crianças. Só a questão de física, a gente poderia enumerar algumas questões aqui que nos colocam como mulheres diferentes. Poderíamos falar sobre as nossas crenças, né? Cremos em coisas diferentes, nossa jornada, de onde viemos, quem foram nossos pais. Isso nos torna únicos. E falar sobre não sermos iguais, eu queria que a gente pudesse falar isso com felicidade, sabe? Nós não somos iguais, porque isso é muito bom
E essa pluralidade é o que enriquece a gente, né? O que torna, falando um pouco agora de negócios, um estudo da McKinsey, que para quem não conhece é uma das entidades mais renomadas de pesquisa, de tendências, ela aponta o quanto que as empresas que têm mais diversidade, mais essa pluralidade de características humanas em seu quadro de funcionários e principalmente na liderança, como que as tomadas de decisão são mais ágeis, elas têm 33% mais chances de serem mais rentáveis. E olha só, as empresas estão loucas aí para conseguir melhores resultados, né, um EBITDA, né, esses números que a gente apresenta aí quando a gente faz o painel ali do CFO, da empresa apresentando os resultados, falar sobre ter pessoas diversas na empresa, ajudar no resultado, uau! Então por isso esse tema tem sido estratégico, tem saído de um tema ligado ao RH para vir para a mesa das pessoas executivas. E eu acredito muito que um dos fatores que fazem, né, com que esses números apareçam tão positivamente assim nessa pesquisa é que hoje a forma de consumo mudou bastante. Quando a gente fala em publicidade, a app, né, mostra realmente como esse trabalho vem acontecendo ao longo dos anos. Sim. E hoje as empresas realmente elas precisam atingir aí os seus consumidores não só pelo produto. Hoje as pessoas quando compram algo querem se identificar com a empresa. Por isso talvez que essa diversidade dentro da empresa reflete nessa busca pelos consumidores, né? Eu vou te contar um caso. Quando eu falo com as empresas que contratam, né, o meu trabalho, e ali nas conversas dentro do comitê da APP, a gente fala muito sobre tomada de decisão. E às vezes as pessoas acham que isso acontece nas empresas pequenas. E eu vou te contar um caso da Apple, gigante do mercado de tecnologia. Apple. E ela fez um produto em 2015 prometia monitorar toda a questão da qualidade de saúde, né? Era o My Health Kit, tem um nome específico. Bom, deixa eu dizer o que aconteceu. Eles fizeram um excelente produto que não considerava menstruação, não considerava período fértil, não considerava menopausa. Eles excluíram 50% da população quando pensaram no produto. E essa companhia de tecnologia, ela tinha um quadro de mulheres significativo, mas provavelmente elas não eram escutadas ou não estavam ali naquela mesa de decisão da construção do produto. Então, quando você tem um quadro de pessoas diversas tomando decisão, influenciando, você vai ter produtos que vão atingir uma população que antes você não estava olhando. Quando você amplia o olhar da tua própria empresa, da tua própria agência, você vai alcançar talentos que antes você não estava alcançando. Então, quando a gente fala sobre um olhar para a diversidade e inclusão, é sobre isso. É você pensar que, sim, eu posso ter uma pessoa com deficiência trabalhando na minha agência. Porque eu não vou olhar para ela para olhar sobre aquilo que ela não consegue fazer. Pelo contrário, eu vou olhar para ela sobre as suas habilidades e suas potencialidades. Então, é dessa forma que a gente quer que as pessoas e as empresas possam tomar decisões. E até mesmo porque, né, quando você tem uma empresa ali focada em um nicho de mercado, você realmente precisa ter ali todas as ideias daquele produto para aquele público. Só que isso também tem mudado com o tempo, porque mesmo que eu compre algo que é voltado para mim, né, que eu faça parte desse grupo específico dessa empresa, eu quero consumir esse produto, mas eu quero saber quem é essa empresa. Sim. Se ela só pensa em mim, reputação, ou se ela pensa nos outros, né? E isso, pelo menos no meu caso, me faz escolher sobre a empresa A ou a empresa B, quando eu me identifico com a forma de pensar da empresa. Sim. E a gente tem que olhar realmente para todos, porque todos os grupos, né? A gente estava falando, inclusive, nos bastidores, né? Que eu não gosto da palavra, é o grupo, a minoria, né? Não Sim. gosto dessa palavra. Todos os grupos estão aí, são consumidores, têm poder ali de compra e muito mais do que isso. Todos merecem respeito. Às vezes a gente vê a pessoa querendo usar algo, comprar algo de uma marca, mas por conta de uma situação dela, que é diferente da outra, ela não consegue. Então a gente precisa realmente ter esse trabalho, inclusive nas publicidades, né? Exatamente. Tem marcas de cosméticos que já estão removendo a palavra normal de seus produtos. Cabelo normal, pele normal, o que seria normal? Né? Como a gente estava falando lá no primeiro bloco, né? Nós crescemos ouvindo coisas e aprendendo coisas e isso se naturaliza. Então a gente aprende que pele normal seria o quê? Uma pele branca, pouco oleosa, né? Ou um cabelo normal seria um cabelo não oleoso, não crespo, né?
o que é normal. Então, essas empresas de cosméticos já estão olhando para isso, já estão renomeando suas linhas de produto e entendendo que não tem que ter cabelo normal, tem cabelo, né? E pode ser um cabelo crespo, um cabelo liso, né? Um cabelo alisado, de quem opta por fazer um procedimento químico, e é assim que a gente vai nomear esses produtos. Tirar do normal, né? E parar de não se incomodar com esse tipo de coisa, né? É atendendo às necessidades de todos e para todos, né? Sem fazer essa diferença aí realmente entre uma pessoa e outra. A gente às vezes costuma falar, né? Até numa forma de tentar mostrar que sim, somos abertos à diversidade, que somos todos iguais, né? Mas essa é uma frase que precisa ser riscada também. Não somos todos iguais, somos diferentes. E temos que nos respeitar nas nossas diferenças, né? Perfeito, é isso. Neurocientistas, psicólogos estudam muito a questão de como o nosso cérebro toma decisões. Tem até um livro que eu super recomendo, chama Rápido e Devagar, de um autor que ganhou um prêmio Nobel por conta de todos os seus estudos. E nesse livro ele traz como que em 1/20 de segundo a gente consegue bater o olho em alguém e falar assim, fui com a cara da Juliana, alguma coisa aqui fez a gente se parecer, nossa, eu conheço ela, parece que eu conheço há 10 anos. Para outras pessoas, esse 1/20 gera assim, ai, nosso santo não bateu. Não gostei. Não gostei. 1/20 de segundo. Muito rápido. Muito rápido. É um julgamento muito rápido. Exato. E esses estudos demonstram, né, usam a palavra viés para determinar isso. E esse tipo de situação faz com que as nossas decisões sejam interferidas. E isso vale da hora que você pega um currículo e você vai avaliar essa pessoa. Faz com que você olhe o bairro onde ela mora. Nossa, mais de 50 anos, trabalhar em agência, estranho. Nossa, é uma pessoa com deficiência, ai, a gente não tem estrutura aqui para recebê-la. E ali, na tomada de decisão, você vai eliminando esses perfis porque os seus vieses interferem. E o trabalho que a gente quer fazer junto à APP e esse comitê que tem se organizado é para a gente começar a questionar isso. Questionar o quanto as agências, né, e seus clientes, de preferência também, possam repensar questões ligadas a como nós tomamos decisões, como nós avaliamos a carreira das nossas pessoas, sobre que critérios eu digo que a Juliana manda muito bem ou que a Juliana não manda tão bem. Será que a Juliana veste a camisa da empresa? O que é vestir a camisa? É tão subjetivo, né? Vamos estabelecer critérios mensuráveis, onde a gente possa determinar claramente qual é o teu escopo de trabalho. Se você mandar bem nesses tópicos aqui, você realmente pode estar apta para uma promoção ou não. É menos sobre o que eu acho sobre você e mais sobre o que você está cumprindo do nosso combinado. Sobre o que você realmente é, né? A gente olhar para as pessoas tirando todas essas barreiras que ao longo da vida a gente vai colocando, né? Sim. Porque quando a gente olha criança, por exemplo, a criança não vê essas questões, é tão né? bom isso, né? E aí, de repente, você vai crescendo e algumas situações ali vão realmente deixando o nosso olhar dessa maneira equivocadamente, né? Exato. Que a gente precisa tirar essas cortinas para que possamos realmente olhar. Mas só que isso é um trabalho que precisa ser feito diariamente, né? Agora, a gente falou em empresas, né, em promover essa inclusão. Você disse que essa pesquisa apontou aí 33%, inclusive, de aumento no faturamento. Mas não é só financeiro esse ganho, né? Quando a gente fala de inclusão nas empresas, né? É muito além. Esse estudo fala desse aumento de chances, né, dessas empresas serem mais lucrativas, mas ele também fala sobre queda de turnover, que é um nome dado para as trocas de profissionais, né, entre e sai de pessoas, né, ou rotatividade. Esse turnover cai. A sensação de que ali é um bom lugar, então aquela palavrinha de pertencimento que a gente falou é muito positivo, né? As pessoas se sentirem inteiras ali, eu posso ser quem eu sou, não preciso vestir máscaras para estar nesse lugar, né? Não preciso mudar o meu jeito de me vestir ou até mesmo de modular minha voz, eu posso ser quem eu sou, né? Isso é muito importante. Fatores ligados à criatividade e inovação, também há estudos demonstrando que empresas que têm uma pluralidade na companhia, elas tomam decisões melhores, que diminuem erros. Então, obviamente, os resultados financeiros também serão melhorados, né? Por que tomam decisões melhores? É mais gente pensando, né? Pensando diferente. Exato. Coloca todo mundo muito igual. Vou colocar aí um monte de homens brancos, da mesma faixa etária, estudaram em universidades ali do mesmo tipo. Coloca todo mundo nessa salinha, dá um problema.
a potencialidade das ideias serem mais ou menos iguais ali é grande. Agora coloca dentro dessa salinha, coloca mulher, coloca gente mais velha, gente jovem, coloca gente com deficiência, para olhar pontos que a gente que é uma pessoa sem deficiência não consegue enxergar. As respostas que virão dali serão muito mais incríveis, vão abranger outros públicos. E esse resultado, aí agora falando não só sobre justiça social, mas falando de impacto em negócios, os resultados disso são muito mais poderosos, são muito mais interessantes, né? Vai ser rico. Esse é um ponto que a gente precisa entender quando a gente fala de diversidade. Não é uma questão exclusiva de justiça social, é benéfico para negócios. Essa é uma visão importante, né? Porque quando a gente fala em justiça social, a gente fala em leis, em cotas, né? Que as empresas às vezes cumprem, mas assim, estou cumprindo uma obrigação, então eu faço o básico para estar dentro da lei, né? Eu não cumpro realmente com esse objetivo de olhar de fato, né, para essas necessidades diferentes e colher todos esses frutos, né? E isso vale, inclusive, voltando a falar de publicidade, para as campanhas, porque muitas acabam, às vezes, até errando a mão quando querem fazer algo ali direcionado, como se estivessem cumprindo cotas, né? Não cola, né? Tem algo que é muito interessante quando a gente fala de marcas, que a gente diz que o consumidor sente cheiro do que não é autêntico, né? Tem um cheirinho ali de algo que não se sustenta. Forçado, né? Forçado. E tanto é forçado na própria comunicação, quanto também é forçado nas entranhas da empresa. É uma empresa que verbaliza, que promove inclusão e diversidade, mas aquela festa de final de ano que tem uma fotografia e é um tipo de pessoa só que aparece. Então é isso. Então a gente fala que é aquilo que não se sustenta, é uma coisa que é extremamente pouco genuína. Não é esse o caminho. Eu sou uma mulher branca, sem deficiência, cisgênero, com filhos, e mesmo uma pessoa sem deficiência, eu trabalho pelas pessoas com deficiência. Mesmo sendo uma pessoa branca, eu tenho me posicionado como uma mulher antirracista, trabalhando pela diminuição das desigualdades no mercado corporativo das pessoas negras, das pessoas indígenas. E esse é um ponto que a gente precisa entender da nossa sociedade. Você não precisa estar em um determinado grupo para trabalhar por ele, né? Nós, como pessoas brancas, acessamos determinados lugares que nos colocam como privilegiados para que a nossa voz possa ser escutada de uma forma diferente. Então eu uso do meu privilégio para acessar lugares e ajudar as pessoas a entenderem assuntos, porque infelizmente algumas outras pessoas não teriam essa oportunidade. Então eu uso desse meu privilégio com responsabilidade, com muita humildade, mas com responsabilidade para entrar e questionar. E é esse o trabalho que eu faço, e dentro do comitê lá da APP a gente tem trabalhado para isso, para tentar levantar esse tema, né? Pessoas que estão apaixonadas por esse tema, mas também pessoas que não necessariamente sejam atravessadas por ele, mas que se colocam como aliadas. Eu não sou uma pessoa negra, mas eu quero estar ao lado desse tema e levar aonde eu estiver para que esse tema possa ser o centro da discussão. Senão ele escorrega, senão ele vive ali escorregando. E é bom a gente também deixar claro, né, que muitas vezes falta informação, Sim. Falta conhecimento, né? Mas no mundo como hoje, com a internet, a questão do racismo é indiscutível, né, como a gente já falou, é inaceitável, mas em relação a outras questões, né, como de gênero, por exemplo, faltam informações. A gente às vezes precisa de uma ajuda e o comitê está lá para isso, né? Não é ruim você dizer, olha, eu não sei como lidar com essa situação, me ajude, né? Isso. Quem está ali trabalhando com isso. Então, é legal a gente deixar claro que o comitê também serve para isso, sem julgamentos. A pessoa pode procurar o comitê para esclarecer as dúvidas e sim ser uma pessoa que também vai representar as outras nas suas áreas, né? Isso é excelente, exatamente esse objetivo, é promover educação, é promover conversas, discutir melhores práticas, porque talvez ao final aqui do programa a gente possa estar falando assim, tá, mas como é que eu coloco tudo isso em prática? Eu sou uma pessoa que quer reduzir as desigualdades, mas como eu faço isso? O comitê também tem esse propósito de discutir boas práticas, entender o que o mercado tem feito, porque tem muito a se fazer.
tem um caminho grande, a gente está só no comecinho, mas o bom é que a gente vê só para frente, para trás a gente não anda mais, é para frente. Exatamente, é daqui para frente, é para frente que se anda, né? Já diria a música. Bom, o nosso tempo tá estouradaço já, mas é um assunto que a gente ficaria aqui um tempão conversando, né? Mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Queria te agradecer, muito obrigada pela presença e pelo nosso papo. Foi um prazer, é um prazer muito grande estar aqui, trazendo esse tema que é apaixonante e de verdade eu ficaria aqui a tarde toda falando. Então, obrigada mais uma vez. Obrigada, as portas estão sempre abertas, tá? Obrigada. Para você aí de casa, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira. Até lá!